vocês hoje de manhã responderam a metade das perguntas que eu planejei. Que é, será que chegamos no limite da diminuição dos lipídios e seus desfechos? Então, eu vou me focar a minha apresentação nos limites de lipídios. E esse é um tópico que hoje tem mais medicamento para redução de colesterol em níveis que as estatinas nunca chegaram antes. Então, antes de eu começar, esse seria o meu conflito de interesse para essa. Então, não tem nenhum, essencialmente, conflito de interesse, e já posso passar para o próximo. Então, a pergunta é: o quão baixo o plasma de LDL de colesterol deve ser para diminuir o risco cardiovascular a um mínimo? Primeiro ponto é que a aterosclerose é crônica. É uma doença também de multifatores. Então, além do colesterol LDL, tem outros riscos que devem ser identificados no paciente para seu manejo chegar no nível seguro. E esse é o outline, né, os pontos da minha apresentação. Então, o que poderíamos considerar um normal fisiológico LDL normal? Existem alguns dados que sugerem que manter um colesterol LDL baixo de 100, provavelmente, desde o começo, dentro de toda a linha de vida de uma pessoa, pode evitar a aterosclerose. Claro, com outros fatores cardiovasculares, mas pode sim realmente manter sob controle esse risco. A maioria das pessoas tem um colesterol de 30. Esse é desde a nascença, com níveis de plasma. Mas aí, logo depois da nascença, sobe para 70 a 90. E depois existe uma mudança também durante a adolescência, até no começo da vida adulta. E existem custos como o Bogalusa e o FIM que mostraram que o colesterol LDL ele é um preditor que na adolescência, independente, para a aterosclerose, que podemos medir já na idade adulta, na primeira idade adulta. Sabemos a respeito de populações que têm baixos níveis de colesterol e não manifestam nenhum tipo de problemas cardíacos. Exemplo, por exemplo, populações indígenas da região da Bolívia. Nesse estudo com essas cidades, mostrou essa população chamada de Sanami, pessoas com mais de 40 anos tinham esses níveis de LDL e a maioria deles não tinham nenhum tipo de problema de calcificação arterial coronária. E outros estudos, contudo, demonstraram que muitas mutações de função e muitas perdas de função de mutação e chegaram no nível baixo de plasma de níveis de LDL que conferiam com uma proteína e depois de 15 anos de fazer um estudo com indivíduos de ascendência afro, mostraram que esses indivíduos perderam a função de mutação depois de 15 anos, chegavam um colesterol com níveis mais baixos e com uma redução também de risco cardiovasculares. Há alguns relatórios também publicados de pessoas na meia idade com diferentes mutação de perda de função e a sua previsão também não estava relacionada a doenças coronárias. Então, agora se a gente ver o outro lado, a relação entre o colesterol LDL e a aterosclerose. Existe uma vasta quantidade de evidência, robusta eu diria, e consistência também eu diria, que demonstra que o LDL é um agente casual para a maior parte dos casos da patógene de aterosclerose. E a evidência inclui também testes controlados randomizados, e a maioria dos estudos tem o LDL como o meta primária, e esse também vai ser o meu foco também. E essa evidência vem também de estudos epidemiológicos prospectivos. Esses estudos foram desempenhados em famílias com já históricos com hipercolesterolemia e outros. E agora os estudos também com controles randomizados mostraram também a exposição do colesterol LDL e seu benefício, bem como os fatores de exposição outras. Algumas palavras agora a respeito de hipercolesterolemia familiar. A gente sabe que no Brasil
Conhecemos que é uma condição monogênica que passa numa mutação no receptor e a prevalência é 1 a 120 e tem uma associação grande à doença cardiovascular prematura. Então aqui temos alguns estudos diferentes. Eu trabalhei no Safe Heart, que fica na Espanha. É uma população FH com diagnóstico genético, com os seus parentes não sem um efeito e podemos perceber que essa população foi tratada e comparada à população que não tinham com familiares que não tinham ao afeto. E tivemos Para aqueles com os problemas diagnósticos em comparação com a probabilidade. Por fim, o estudo QERA, com os genótipos de uma grande quantidade de pessoas, diferentes estudos de cohorte, e acharam um odds ratio de 22 naqueles indivíduos com LDL acima de 190 e também com uma mutação do FH. E eles compararam com aqueles que tinham menos de 130 e sem a mutação. Portanto, independente do critério de diagnóstico, se você tiver o FH, você vai ter uma maior chance de uma doença coronária. A randomização, os estudos de randomização mendeliana. Nós temos diversas variações que estão associadas ao colesterol LDL e a randomização ocorre no conceito. Você pode herdar um alelo que diminui o seu colesterol e você randomiza para um braço de tratamento ativo e o outro para o tratamento comum. Então, os estudos de randomização mendeliana mostram que as taxas associadas ao menor risco, ao menor colesterol, o menor risco de doenças cardíacas. Vocês podem ver aqui que quanto maior for a exposição ao LDL, menor é o risco. É uma escala logarítmica. Além disso, a redução do risco para o LDL mais baixo, para cada uma dessas variâncias, apresenta uma redução de risco também presente, cerca de 18%, sugerindo que o efeito dessa variância depende do LDL e não pelo mecanismo onde o LDL funciona. E a evidência mais importante para as doenças cardiovasculares ateroscleróticas são os estudos randomizados controlados com desfechos cardiovasculares e também os estudos com ultrassom intravascular. As estatinas são eficazes e elas mudaram. Nós temos uma disponibilidade desde o final dos anos 1990 e mostrou como elas previnem os riscos cardiovasculares. E aqui, depois de um acompanhamento médio de 5 anos após o início do tratamento, a redução do risco geral, uma redução de 1 milimol foi de 22% e era independente do colesterol ideal. Na estatina versus o controle, a redução do MACE foi de 21% e 28% daqueles pacientes com um tratamento com estatina mais intensivo e menos intensivo. A proporção do hazard ratio foi menor durante o primeiro ano de tratamento e, em média, uma média de 24% durante cada ano subsequente de tratamento com estatina. Embora isso é importante para ser sabido, porque mudou bastante no manejo dos nossos pacientes e das diretrizes que nós temos de 2013. Nesse estudo randomizado, os pacientes não foram alocados para um alvo de nível do colesterol LDL. A associação entre o LDL alcançado aqui, em cada tratamento randomizado, na prevenção primária, prevenção secundária, e é uma associação linear entre essas variantes, sugerindo que na prevenção primária o colesterol LDL abaixo de 50 ou abaixo de 30 poderia prever 0 eventos. Além disso, para a análise pós-hoc
do estudo Júpiter, a gente teve a randomização para a estatina e o placebo. Nós podemos ver aqueles pacientes que foram randomizados para a rosuvastatina e o placebo. Nós podemos ver os resultados aqui, 103 e 44, 64% de redução dos desfechos em comparação com o placebo. Além disso, 61% deles com aqueles alocados para a rosuvastatina que não chegaram a um colesterol LDL abaixo de 50. E aqui nós temos o colesterol ideal nessa população. Portanto, o autor sugere que se existe um limite, ele deve ser abaixo de 50 miligramas por decilitro. Além disso, as estatinas com o Aivos mostrou uma progressão, pode estar com um LDL, colesterol LDL abaixo de 80 miligramas por decilitro. E isso foram provados em diferentes estudos com estatina de alta intensidade, de baixa intensidade e também o estudo Aivos com a Torva. Bom, as estatinas são eficazes. Isso foi resumido por Collins em uma publicação no Lancet de 2016. E isso é muito interessante, é uma publicação muito elegante. E nós sabemos que o colesterol LDL reduzido por 2 milimols por litro com um regime de estatina eficaz por cerca de 5 anos em 1.000 pacientes, pode prevenir 100% nos pacientes de alto risco e 500, representando 5% nos pacientes de alto risco. Mas claro que nós temos os riscos esperados. Os riscos esperados são de 50 a 100 mil casos de diabetes, alguns casos de miopatia e alguns casos de AVC hemorrágico. Então, colocando tudo isso junto, nós podemos observar os dados da randomização mendeliana. E são os estudos randomizados de controle. O benefício clínico que nós temos por alteração de unidade no colesterol LDL é medido em todo o estudo e é 3 vezes maior naqueles estudos que possuem uma longa exposição, uma exposição a longo termo. E é claro que é importante, mas aqueles que têm uma exposição a curto prazo ao colesterol LDL reduzido têm uma menor magnitude da exposição. Então, é importante, sim, mas o tempo é importante. O efeito cumulativo de um baixo colesterol LDL por toda a vida. Bom, são seguras as estatinas, geralmente elas são, e a principal pergunta e o papel que ela tem há diversos anos no estudo Júpiter, diziam que tem mais risco de diabetes, mas também nós temos que enfatizar que as estatinas demonstraram benefícios cardiovasculares na população diabética, mas as estatinas podem aumentar a incidência de diabetes que começam ali naquela época, e a gente tem os dados de estudos clínicos e de meta-análises mostram 9% desses novos casos de diabetes quando nós comparamos as estatinas com os controles, 12% nas estatinas de alta dose versus baixa dose. E a randomização mendeliana mostra essas descobertas, confirmando essas descobertas por cada 10 miligramas de DCL diminuído no colesterol LDL. O odds ratio para diabetes era de 11,13 e o odds ratio para infarto do miocárdio ou morte por doença cardíaca é de 0,81%. Entretanto, apesar do tratamento com estatina, muitos dos nossos pacientes ainda desenvolvem eventos cardiovasculares. E nós temos diversos fatores, alguns deles relacionados aos lipídios, outros relacionados a outros fatores cardiovasculares que podem estar conectados. Aqui nós temos a inflamação, o Peter já falou sobre isso, hipertensão, tabagismo, outros fatores que a nossa população continua fumando.
A obesidade é um grande problema nos nossos países. No Chile, nós temos uma boa quantidade da população obesa ou com sobrepeso. Então, nós podemos resolver isso, mas não podemos esquecer dessa outra parte. E nos fatores relacionados, nós temos nos fatores relacionados aos lipídios, nós temos o LDL fora do objetivo, que representa de 65 a 70% desses pacientes de alto risco, que chegam a um colesterol LDL de 100 e 15 a 13% daqueles que têm menos de 70, com o tratamento de estatina de alta intensidade. Nós temos muito trabalho a ser feito aqui ainda. E uma questão importante é que nós temos menos de 50% dos pacientes que param a medicação depois de 1 ou 2 anos, depois de um evento cardiovascular, e isso não é bom. E também a variabilidade da resposta do LDL, a intolerância à estatina, os pacientes que possuem algum problema ali, e outros problemas lipídicos. Falando algo sobre a variabilidade, e essa é uma outra análise pós-hoc do Júpiter, e nós observamos todas as estatinas aqui, mas essa análise pode mostrar que menos de 50%, 46% na verdade, dos pacientes que tomavam 20 miligramas de estatina tiveram uma redução de 50% ou mais, 42% menos do que 50% e 11% não reduziu ou, na verdade, até aumentou. Mas isso tem um impacto no risco cardiovascular, e isso mostra que os pacientes têm 59% menos riscos de desfechos primários, em comparação com o placebo, e aqueles que responderam menos têm 39% de redução. E se nós passarmos agora, não da variação de percentual, porque nós temos uma grande variação, algumas pessoas responderam, outras não, algumas responderam mais do que as outras, mas nós também chegamos a um colesterol LDL absoluto ou outros alvos, como um colesterol não HDL. Nós podemos ver os metabólicos nas populações com alto risco, independente do medicamento sendo tomado, se seja atorvastatina ou rovastatina, 80 ou 20 respectivamente. Nós podemos observar aqui o colesterol LDL e a sua variação, mostrando que alguns pacientes responderam melhor do que os outros. Além disso, nós também temos o impacto disso tudo no risco cardiovascular, e aqui nós temos todas as indicações. Aqui esses pacientes que atingiram um colesterol melhor de 50, ele tem um hazard ratio ajustado para outros eventos cardiovasculares de 0,44, significando uma redução de 56% dos desfechos primários. Bom, e quais são os outros tratamentos que nós temos para o risco cardiovascular residual? Eu vou falar sobre a azitimib e também os inibidores de PCSK9. Nós temos o estudo IMPROVE-IT com síndrome coronária, que foram randomizados para simvastatina ou acetinib, ezetimibe 10 e simvastatina 40. Depois de uma média de 5 anos de tratamento, o colesterol LDL no grupo de ezetimibe reduziu em 30 milimols por decilitro e reduziu, o desfecho primário foi de 6,4%. Não foi muito, mas estava presente. Além disso, nós tivemos algumas outras análises posteriores. Nós tivemos uma redução de 9%, não só no primeiro evento, mas em todos os eventos. Isso significa que são os eventos primários ou subsequentes. Com isso, nós temos uma significância importante para o sistema de cuidado com a saúde. Aqui nós temos algo muito interessante, porque os pacientes alcançam um colesterol LDL abaixo de 30, que são 6,4%, que no estudo IMPROVE, que tinha a menor hazard ratio dos desfechos, e era quase 18% em comparação com aqueles que continuaram com um colesterol LDL acima de 70. Portanto, com esses estudos, nós podemos observar
que esse é o melhor cenário, ou provavelmente o melhor cenário onde a estatina tem um risco residual considerável. E nós podemos reduzir um pouco com esse tipo de medicamento. E depois dessa redução do risco das doenças coronárias, nós podemos atingir os níveis das estatinas. E são os estudos de fase 3, o desenvolvimento de anticorpos, revolucionando o manejo de lipídios e a prevenção cardiovascular. E vocês podem observar aqui, em todas essas populações citadas, que os inibidores de PCSK9 são para aquelas populações de alto risco com intolerância à estatina, que tem risco cardiovascular mesmo com estatina. E nós temos comparadores que variaram de 45% a redução até 14%, sem muitas preocupações relacionadas à segurança. Bom, nós vimos anteriormente que a estatina de alta intensidade, o estudo GLAGOV foi realizado, mostrando a progressão da aterosclerose. E aqui nós temos os dados. São 968 pacientes que tinham um colesterol LDL acima de 80, com uma dose de estatina estável, foram alocados para evolocumab ou placebo por 76 semanas. E nós podemos ver o endpoint primário, que era uma mudança no volume, na porcentagem do volume do ateroma. E a gente pode ver aqui as monoterapia e aqui o evolocumab. E nós vimos uma regulamentação em cerca de 64%, passando até 82% naqueles pacientes que começaram o evolocumab com um colesterol LDL abaixo de 70. À direita, você tem uma análise pós-hoc, mostrando uma inversão do colesterol LDL durante o tratamento e a mudança na porcentagem do volume do ateroma. E se nós passarmos agora para os endpoints cardiovasculares, o estudo Fourier foi o primeiro estudo randomizado controlado com desfechos cardiovasculares com o evolocumab. E se vocês se lembram, mais de 27 mil pacientes com doença cardiovascular estável e com um colesterol LDL acima de 70 foram tratados com uma terapia de estatina, com ou sem azetimib, e foram alocados para o evolocumab ou o placebo depois, e o follow-up médio foi de 2,2 anos. Aqui vocês têm as mudanças no colesterol LDL, que foram significativos, a redução de 59%. Nós temos 69% são aqueles que recebiam estatina de alta dose e 5% com ezetimibe. 59% nós observamos conseguiu um colesterol abaixo de 42% dos indivíduos randomizados com evolocumab atingiram um nível de LDL de 25%. E vocês podem ver aqui os desfechos nos pacientes que foram alocados ao evolocumab em comparação com o placebo. Para uma análise mais específica, pós-hoc, a gente também observou, como no outro estudo, aqui a gente pode ver a porcentagem que é maior. O evolocumab reduziu não só o primeiro evento, mas também os eventos totais, os primários e os subsequentes em 18%. E o efeito foi bastante similar ao colesterol LDL da linha basal, que era mais ou menos 70 miligramas por decilitro, apesar da intensidade do tratamento com estatina. Então, nós temos o estudo de desfechos Odyssey, é uma população diferente após a síndrome cardiovascular.
Os pacientes devem ser tratados com estatinas de alta intensidade, com atorvastatina de 40 a 80 ou rovastatina de 20 a 40, randomizados para oleclumab ou placebo para uma variação do colesterol LDL alvo de 25 a 50. Nós tivemos isso, não tínhamos isso no outro estudo. E o acompanhamento médio, o tempo de acompanhamento médio era 2,8 anos. Nós podemos ver aqui a redução do colesterol da linha basal até 48 meses, que reduziu cerca de 54%, e aqui 83% receberam estatina de alta intensidade e 3% com azitimib. Aqui à direita nós podemos observar que 15% reduziu os desfechos compostos. Um resultado muito interessante mostrou que todos os casos de mortalidade foram reduzidos e com valor P nominal de 0,026, são aqueles estudos específicos que nós analisamos, e uma redução de risco foi maior naqueles pacientes que tinham um colesterol LDL na linha basal, que era maior, acima de 100 mg por decilitro. E uma análise pós-hoc recente mostrou que o aliricumab também reduz o fardo total da doença, não só o evento primário, mas também os eventos subsequentes, como os eventos cardiovasculares não fatal em 13% e a mortalidade total reduzindo em 17%. Em relação à segurança, eles são seguros? Sim. Num curto período de tempo, pelo menos sim. Porque nós tínhamos 2,2 de mediana, depois 2,8. Claro que os pacientes tratados em 4 anos, a gente ainda não sabe muito bem os desfechos, mas em geral era bastante seguro, sem nenhum outro evento adverso significativo, nenhum problema com as enzimas hepáticas, mas nós tínhamos também as questões de segurança secundária em comparação com o placebo. Mas e os pacientes que chegaram a um colesterol LDL bem baixo com esses inibidores? Nós temos aqui um estudo, Fourier, porque não tínhamos um alvo para o tratamento em relação a isso. Então, nós temos 10%, mais ou menos, de 25 mil pacientes que chegaram a um colesterol que era menor, LDL menor de 20. Na verdade, menor que 10. Nós tínhamos 0,76 em comparação com aqueles que tinham um colesterol acima de 100. E vocês podem ver uma curva aqui que vem de 100 a níveis abaixo de 20. Nenhuma preocupação em relação à segurança para aqueles grupos que tiveram níveis de colesterol LDL muito baixos. Eu vou prosseguir. E aqueles que chegaram a um colesterol LDL abaixo de 10? Bom, 500 pacientes chegaram a esse número, e vocês podem observar aqui que nós temos uma hazard ratio de 0,69, 31% de redução nos endpoints compostos primários e 41% nos endpoints secundários, sem qualquer preocupação de segurança. Novamente, nesse curto período de tempo, 2,2 anos de acompanhamento mediano. E em relação à estatina, ela também protege, mas também produz diabetes. E o que acontece com os inibidores de PCSK9-1? As randomizações mendelianas mostraram uma variante genética do PCSK9 que está associada a um risco aumentado de novos inícios de diabetes. E o estudo Fourier, nós tivemos 11 mil pacientes que apresentavam diabetes na linha basal e 16 mil, um pouquinho mais de 16 mil naqueles que não tinham diabetes na linha basal. E o evolocumab protegeu, reduzindo os desfechos cardiovasculares nos pacientes com diabetes e sem diabetes de uma forma bastante similar. E vocês podem observar aqui que não havia mais incidência de diabetes no estudo depois do final do primeiro ano, do segundo ano. E recentemente nós tivemos a publicação do estudo Odyssey nos pacientes com diabetes, sem diabetes,
e foi estratificado pelo estudo glicêmico para que vocês, os status glicêmicos, para você pudesse ver que os números eram bastante semelhantes, independente do paciente ter uma normoglicemia ou diabetes, com uma redução de risco absoluta naquela população com diabetes, porque eles tinham maior risco anteriormente já. E além disso, não tínhamos nenhuma outra incidência de novos casos de diabetes nessa população. Então, isso produz ou não diabetes? Eu diria, esperem um pouco para a gente ver o que acontece. E os outros lipídios? Bom, vamos falar dos fibratos, do HDL, do Reduce, que tem esse isopentanoico, esse ácido... e isso traz benefícios para os pacientes, para os pacientes tratados. E alguém perguntou pela manhã que esse é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, a estenose aórtica e AVC. Nós sabemos que o PCSK9 inibe em 25 a 30%, mas nós temos uma análise post-hoc que pegou os dados do Odyssey e mostraram que isso pode ser ok e traduzido para os desfechos cardiovasculares nas populações que possuem 50 miligramas por decilitros. Aqui nós temos novos medicamentos, novas terapias para reduzir o risco de MACE, mas nós não temos nenhuma evidência de estudos clínicos randomizados mostrando os benefícios desse controle um pouco mais tardio. E como é que nós vamos chegar aos limites? Quais são esses limites? Nós ainda não sabemos. O que nós podemos ver aqui é a evolução nos últimos 20 anos. Quando eu estava no meio do meu trabalho em Madrid, sobre os lipídios, nós utilizávamos o ATP3, que era abaixo de 100 para alto risco, e 70 era um bom número. E nós analisávamos os alvos de acordo com o risco cardiovascular. E aí, em 2013, nós tivemos as novas diretrizes, mas com base em evidências, principalmente nos estudos de estatina, porque a gente não tinha nenhuma evidência dos inibidores de PCSK9 ou de qualquer uma das outras estatinas mais modernas. Então, a gente utilizou as estatinas de alta intensidade para ter uma maior redução no nível de colesterol. Então, você precisa medir e saber se o paciente está tomando o medicamento de forma segura e aí analisar através dessa medição. Então, para isso, você precisa utilizar a atorvastatina de 40 a 80 ou rovastatina de 20 a 40. Na Europa, eles continuaram a trabalhar com os alvos e eles propuseram para os pacientes de alto nível abaixo de 70 para o LDL ou uma redução de LDL se o LDL está entre 70 e 135 miligramas por decilitro. Nós vamos ver o que vai acontecer nas próximas diretrizes na ESCO desse ano. E no ano passado, em novembro, as novas diretrizes que vinham da Associação Americana de Cardiologia, a gente viu os riscos, que a mudança de porcentagem. E nós temos duas situações, naqueles pacientes que tinham alto risco na prevenção secundária, aqueles pacientes que estavam em prevenção secundária, mas que apresentavam alto risco, e eles continuavam com diversos episódios de doenças cardiovasculares ou mais fatores de risco, e a prevenção primária, os pacientes com LDL acima de 190, que é a maioria dos nossos pacientes desse estudo, e aí nós utilizamos estatina de alto nível, e o colesterol permanece acima de 70 para pacientes de risco muito alto, ou 100 para aqueles pacientes e adicionava ezetimibe. E a resposta, se nós chegamos ao limite, eu gostaria de dizer sim, se nós estamos pensando nos níveis lipídicos, porque pelo menos o colesterol LDL, porque nós conseguimos chegar a um valor de 10 com esses novos medicamentos, além do tratamento com estatina. Mas em relação à redução do risco aterosclerótico, eu diria não. O Peter já explicou super bem hoje de manhã. Hoje nós ainda precisamos esperar os benefícios cardiovasculares de outros agentes,
como a inclisiran, o ivalucumab, os novos ácidos. Então, para concluir e encerrar, o colesterol é uma causa de aterosclerose. A redução do colesterol LDL pode reduzir, significa a redução do risco, e o benefício cardiovascular é proporcional à mudança absoluta do LDL. Nós podemos começar com as estatinas, depois ezetimibe e depois os inibidores de PCSK9. E depende bastante de como nós estamos utilizando e como nós mantemos esse colesterol reduzido. Não há qualquer preocupação de segurança a curto prazo com os níveis de colesterol LDL que foram alcançados, mas nós não sabemos o que acontece a longo prazo. E a gente ainda tem uma questão de risco cardiovascular nos pacientes tratados com essas estatinas. Então, a gente precisa começar a otimizar esse tratamento. A gente trata, controla os fatores de risco. E se nós devemos alterar o alvo do colesterol LDL para modificar ou reduzir para os pacientes de alto risco, eu acredito que esse é uma grande questão. Muito obrigado.